Olá, queridos. Graça, paz e prosperidade da parte de Cristo, nosso Senhor, mais uma vez aqui pelo YouTube, pelo nosso canal. Glórias a Deus pela vida de vocês, glórias a Deus por estarmos juntos. Um abraço, opa, aleluia, redenção no Pará, Pará maravilhoso, norte do nosso país. Um abraço a todos os nossos irmãos do Oiapoque ao Chuí, os pontos mais extremos desta nação chamada Brasil, aos nossos queridos irmãos fora do país, Estados Unidos, México, aqui na América Latina. Um abraço a todos vocês em Macapá, Amapá. Um abraço aos irmãos que estão em Belém, todo o Pará, que é um estado enorme, Amazonas. Um abraço aos irmãos de Corumbá, um abraço aos irmãos do Norte, Nordeste, Rio Grande do Norte, um abraço aos irmãos do Ceará, um abraço aos irmãos do Maranhão, um abraço aqui para os baianos, aleluia, para o Espírito Santo, ao pessoal de Cariacica aí, Deus abençoe Cariacica, Vitória, Vila Velha, Deus abençoe a todos vocês, pessoal de São Paulo, Tocantins, um abraço, glória a Deus, olha o Davi aí, Deus abençoe ao pessoal do Sul, o pessoal de Floripa, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de Curitiba, Paraná, um abraço a todos os irmãos. Barracão, Barracão, cidade que já estive ali algumas vezes com meu amigo pastor, apóstolo Carlos Ribas, Dionísio Cerqueira também, um abraço a todos os irmãos, Deus abençoe vocês. São Paulo é muito município, né, gente? Mais um abraço a Sorocaba, um abraço a Votorantim, um abraço a Mococa, um abraço a Campinas, um abraço maravilhoso a São Paulo capital, aqui no Rio de Janeiro, né, a minha Baixada Fluminense, um abraço à Zona Norte, Zona Oeste, também região serrana, Verdes Mares, um abraço a todos os irmãos que estão conosco aqui, Minas Gerais, um abraço aí, ó, Mariana, Ouro Preto, um abraço a Vargem Alegre, Cachoeira do Brumado, aleluia, Pernambuco, um abraço também, queridos, Maceió, um abraço, Mato Grosso do Sul, glória a Deus, Marabá, Deus abençoe, gente, o Brasil é muito grande, Senhor Jesus, misericórdia, ô país grande, glórias a Deus. Queridos filhos, muito obrigado pelas ofertas que os irmãos têm deixado aqui, muito obrigado, queridos, já de antemão agradeço a vocês. Iniciando um curso novo, aleluia, hein? Pensaram que ia ficar livre de mim, eu também falei, Jesus, não vou aguentar dar aula não vou aguentar, como é que eu vou fazer com 3 obras nas costas, ministério, tanta coisa. Olha, Irã no Japão, aleluia, Selene Irane, Japão, Selene, Deus te abençoe, um abraço a nossos irmãos que estão no Japão. Aliás, irmãos que estão na França, na Bélgica, irmãos que estão em Portugal, Espanha, irmãos que estão em tantos lugares nesse Brasil, nesse país, nesse planeta, né? Fora do nosso país, eu quis dizer, fora do nosso país, aos irmãos que estão nos Estados Unidos, e outros países mais que a gente nem pensa estão lá. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amados, nossa primeira aula na Escola de Libertadores. O quanto me pediram, desde o ano passado que me pedem para, pastor, libertação. Tinha hora que eu tinha que parar a aula de batalha espiritual. Gente, isso é de libertação, não posso falar disso. A batalha espiritual é uma coisa, libertação é outra. Agora vocês vão ver por que eu sempre briguei para não antecipar nada de libertação. Gente, libertação é uma das áreas mais complexas e difíceis de batalha espiritual, e vocês vão começar a ver porque o microfone não é novo não, gente, é muito antigo, então desde o ano passado eu estou com um equipamento aqui que eu estou tudo para usar. Vocês têm uma ideia? Cadê aqui meu material? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tem uma câmera ali em cima, vou mostrar para vocês. Essa câmera ela é de alta resolução, é que a gente está instalando material novo que está chegando. E eu, quando acabei de fazer aqui, na verdade, eu iria, é claro, botar todo o material novo aqui no estúdio. Só que começou as minhas obras, aí acabou essa obra, começou a da igreja. Deus abençoe, Silvana. Começou as obras, aí começou a da igreja. Começou a da igreja, embarquei na dos filhos. Meu Deus, hoje eu estou com 3 obras. E estou cheio de equipamento guardado que eu vou colocar agora para fora, né, irmão? Cheio de equipamento novinho, bom para 4 câmeras, gravar aula ao vivo. Olha, em julho não esqueça, teologia na veia, viu? Estou convidando dois catedráticos em teologia para me ajudar. São mais de 16 matérias em curso teológico mesmo, tá? Não é água com açúcar não, vocês me conhecem, sabem que eu não dou mole. Quem já foi meu aluno no seminário em aula física sabe que eu não dou mole. Então nós vamos estudar hermenêutica, exegese, vamos estudar geografia bíblica, vamos estudar as teologias do Antigo e do Novo Testamento, Pentateuco ou Torá,
livros históricos, evangelhos, cartas apostólicas, cartas paulinas, escatologia, e aí vem a área da teologia sistemática, que é a mais chata, que deixa qualquer aluno apavorado, introdução a grego e hebraico. Isso faz toda uma diferença para quem quer estudar a Bíblia. Gente, vocês não sabem o quanto é salutar conhecer a Bíblia no grego e no hebraico. Nós vamos ver algumas coisas hoje aqui que já vai conotar e denotar isso. Você vai falar, meu Deus, é verdade. Mas muito bem, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, para que Deus possa usar sua vida, usar minha vida, tá bom? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado por ter me restaurado a saúde, Pai, porque até bem cedo estava muito convalescido, estava, Senhor, com a garganta, resfriado, gripado. E muito obrigado pelo Teu Espírito Santo nos ajudar, nos auxiliar a restaurar nossa saúde. Obrigado a Deus pelos amigos, pela casa, pela igreja. Obrigado pela família. Obrigado pelo trabalho, extenuante às vezes, mas é o Senhor quem dá. Obrigado pelas possibilidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado por nos orientar e nos escudar contra o inimigo. Obrigado por nos avisar, Pai, através do discernimento de espíritos. Obrigado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, mazelas, fragilidades, Pai. Mas ser conosco, não nos abandona, porque precisamos muito do Senhor. Pai, ser agora com meu irmão, com a minha irmã que está lá do outro lado, Pai. Nesse país tão grande, Pai, esse país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, fora, ó Deus, nossos irmãos que estão expatriados em várias nações ao redor desse globo. Ser com cada um, guarda suas famílias, guarda, Senhor, as suas casas, seus lares, guarda seus pets, suas plantas, guarda, ó Deus, seus objetos de valor, ó Deus, seus carros, móveis, imóveis, ser com eles, Pai. Dá-nos, Senhor, agora a capacidade de aprender, segundo a Tua palavra, o Teu querer e o Teu Espírito Santo. Nós precisamos disso e é por isso que pedimos, e é no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, vamos lá. Escola de Libertadores nível básico. Por que nível básico, pastor? Porque nível básico, nível médio e nível avançado. Nível avançado eu não sei se eu vou chegar com vocês, senão vocês vão dizer, meu Deus, onde nós estamos, o que esse pastor quer fazer com a gente? Vamos lá, queridos, você ainda que eu nem sabia, pastor, que começou esse negócio de escola de libertadores, tá aí, escola de libertadores, ensino e capacitação, duração são 12 aulas, ou ensino básico, tá? O nível é básico, tem um grupo no WhatsApp, investimento único, R$180, tem desconto para ex-alunos, tá? Ex-alunos tem desconto, certificado e apostila está aqui para você também, nesse caso. Então, curso para libertadores, fecha aí, Lucas, se você quer, meu filho. Então vai, meu filho, interrompendo a minha aula, em nome de Jesus. Obrigado, meu filho. Valeu. Fecha, meu filho. Jesus, meu filho mais novo, Lucas, vem aqui pegar o óculos. É assim mesmo, gente. Filho adolescente é uma benção. Ainda bem que ele apareceu com a tela virada para vocês. Mas vamos lá, duração de 12 aulas, 3 meses, nível básico, grupo no WhatsApp, investimento único, taxa única, mas você pode parcelar, tá bom? Se você quiser, você pode pagar no boleto, você pode pagar no cartão de crédito e você pode conversar com a Josiane. Eu esqueci, sempre esqueço alguma coisa, né? É o DDD 21 99 210 6828. Gente, mas depois de um ano, vocês têm que decorar o telefone do nosso zap lá com a Josiane, né? 99210 6828. Eu vou escrever na próxima aula. Então vamos lá, gente. Vamos estudar um pouquinho? Amém? Vamos parar de bater papo. Agora vamos estudar a palavra de Deus. Aviso aos novos. Não respondo nenhuma dúvida durante a aula para não atrapalhar o bom andamento, tá bom, querido? Não é má vontade minha. Poxa, pastor, não responde ninguém, que eu ouço de gente falando assim, não posso, não vou orar por você aqui, não vou te aconselhar por aqui, não vou responder questões teológicas por aqui, senão eu perco o foco, e vou tentar não discutir com os mal criados, que sempre vêm de paraquedas uns, amém, abençoados. Tá bom? Vai deixando o seu like, por favor. Irmãos, me ajude, deixa o seu like no canal. Olha, eu recebo tanto depoimento de gente que escreve para mim no Facebook, no WhatsApp, dizendo, pastor, estou sendo super abençoado. Me ajuda. Sabe, pega os links de vídeos que você tem e passe para os seus amigos, para a sua igreja, passe para os seus irmãos, ajude o canal a crescer, tá bom? Em nome de Jesus, você sabe que o trabalho é sério, é honesto, é bíblico, deixo bem claro
a área de batalha espiritual é uma das áreas mais chatas para trabalhar. Porque tem muita resistência, muita resistência dentro das igrejas. Só que você não vai ver nenhuma das minhas aulas. Eu desafio qualquer um a entrar no meu canal e procurar uma aula minha ao qual eu não use isso aqui, ao qual não tenho usado a Bíblia Sagrada como regra de fé e base para os meus pensamentos. Então, em nome de Jesus, é necessário que você nos ajude, tá? Mesmo que a pessoa, não gosto muito disso não, tá bom, fala assim, dá um crédito pro pastor lá, rapaz, ouça a aula dele primeiro. Antes de você julgá-lo, veja o que ele está falando. Aí depois você julga se realmente o trabalho dele é bom, não é, se você recebe de Deus ou não. Mas nos ajude, deixe seu like, tá bom? Nos ajude aí deixando o like e compartilhe os nossos vídeos lá na sua playlist. Então tá aí, querido, Escola de Libertadores, ensino e capacitação, você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no boleto, e é uma taxa única. Vamos para a aula então. Como eu disse para vocês, volta aqui, vamos lá. Primeira aula, ela é uma aula inaugural, é uma aula de base, tá, gente? Não pense que dessa hora eu vou passar para vocês assim, olha, eu vou mandar os segredos para vocês. Mr. M, Senhor dos sortilégios, ensinarei você a ler o CPF do demônio, o RG do capeta, o endereço do Satanás. Não, nada disso. Esquece essas lendas, esquece esses negócios, esquece essas baboseiras. Vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, base, base é Bíblia, tá bom? Nada de cursinho, de ficar falando besteira, que o demônio tem um olho aqui, igual o Cerveró. O Cerveró é um demônio, que tem um olho aqui, outro aqui, o outro olho. Não, não vamos falar de pareidolia, vamos falar de uma série de coisas. Mas hoje eu quero que vocês prestem atenção para aquilo que é importante, para aquilo que verdadeiramente tem relevância. Libertação é, para mim, a matéria mais difícil de batalha espiritual. Eu creio que libertação e intercessão profética são duas matérias chatas. Porque a gente pensa que libertação é pegar, botar a mão na cabeça do cidadão, da cidadã, mandar manifestar e mandar sair em nome de Jesus. Não, isso não é libertação. Isso é exorcismo. Isso é expulsão. Isso é expelir. Mas isso não é libertação. Libertação é outra coisa. Mas vamos começar pelo começo. Desculpe a redundância, mas vamos lá. Gente, se eu der uma tossidinha, vocês relevem, por favor. Ainda estou convalescido aqui de algumas... A garganta está um pouquinho ruinzinha, tá? Vamos lá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu em Lucas 4, 18, 19, a primeira mensagem dele numa sinagoga foi o texto de Isaías. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, literal, né? Paulo. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17, na despedida de Jesus aos discípulos, dando a eles um legado, uma herança espiritual. Entenda, todos os cristãos, todos, sem exceção, tem herança espiritual da parte de Cristo. Se você for para Efésios capítulo 1, eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala, ele roga a Deus que nos dê espírito de sabedoria. Ele dá, não quer dizer que ele tem um espírito de sabedoria, mas diz assim, que o Espírito Santo revele a vocês com sabedoria e vos dê revelação com a riqueza, as riquezas da glória que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, vamos compreender que nós temos uma herança, um legado espiritual que Jesus nos deixou. Lembramos que Jesus, com seus discípulos, os mandou em duas comissões, uma dos 12 e uma dos 70. E nas duas comissões eles voltaram atônitos, dizendo, meu Deus, em teu nome, Jesus, os demônios se submetem, em teu nome aconteceu isso, em teu nome, Jesus falou, olha, não se alegrem por isso. Antes, fiquem felizes porque o nome de vocês estão arrolados, estão escritos no livro da vida. Isso é o mais importante para vocês, tá bom? Então vamos compreender o que nós temos para fazer. Aí a gente diz assim, eu não tenho chamado para libertação, eu não tenho chamado para batalha espiritual. Gente, primeira coisa, vamos compreender aqui que batalha espiritual e libertação não é ministério.
A libertação não é um ministério como os descritos em Efésios 4:11, pois está inserido, desculpe aqui a redundância, mas dentro no ministério de evangelista ou missionário como natureza e poder espiritual, conforme Lucas 4:31-5, Atos 8:5, Atos 8, 5 a 8, Atos 19, 8 a 16. Esses textos falam o quê? De autoridade, tanto de Jesus como dos apóstolos, na libertação de pessoas. A libertação não é um dom, é um desenvolvimento, pois inclui, além de autoridade, o discernimento de espíritos, a sensibilidade profética e a maturidade espiritual, pois nem toda manifestação é demônio e nem toda ação maligna é sobrenatural. Repito, nem toda manifestação é demônio e nem toda ação maligna é sobrenatural. Então vamos compreender uma coisa aqui agora. Primeiro, libertação ou ministério de libertação ou libertador não é um ministério bíblico inserido na Bíblia. Por quê? Porque, via de regra, a autoridade espiritual para expulsar demônios vem no evangelista e no missionário. Veja o Filipe diácono de Atos 8:5. Pelas mãos de Filipe os demônios corriam. Os apóstolos chegaram o momento, Paulo, que ele pegava as mudas de roupa, lenços, e os demônios iam embora com a energia que Paulo impregnava nas roupas. Pedro, os doentes ficavam do lado contrário, do sol contrário, onde Pedro passaria, para quê? Para que, olha bem, pudessem ser curados com a sombra de Pedro. Gente, que coisa maravilhosa. O que é isso? É um dom? Não, é um desenvolvimento. Por quê? Voltemos aqui. Por que um desenvolvimento? Porque nós temos uma herança. É um desenvolvimento porque nós temos essa herança espiritual. A herança espiritual ao qual Jesus nos deixou. Esses sinais seguirão os que crerem. É para quem crê. Se você está na igreja, busca o Senhor, adora, louva, mas não crê que pode expulsar demônios, infelizmente você não vai expulsar demônios. Se você entende que não falará novas línguas, seja ela glosso, ou seja ela dialeto ou idioma, idiomática, também não vai. Entenda, tudo é possível ao que crê. Se eu não creio que eu posso expulsar demônio, olha bem, presta atenção. Ah, mas meu pastor disse que isso foi no tempo dos apóstolos. Olha, eu respeito qualquer e toda opinião. Porém, entenda uma coisa. Se eu não creio que eu posso expulsar demônio, eu nunca vou expulsar um demônio. Se eu não creio que eu não posso falar novas línguas, eu nunca vou falar novas línguas. Se eu não creio que pode haver cura e libertação na vida das pessoas, nunca haverá. Sabe por quê? É uma questão de fé. Eu preciso me aproximar a Deus com fé. O apóstolo Paulo em Hebreus diz que é necessário que aqueles que se aproximem a Deus, crendo que Ele é galardoador. Então vamos entender, se eu não quero crer que eu posso expulsar demônio, eu não vou expulsar, não vai ter quem me faça meter a mão na cabeça ou gerar libertação. Só que nos dias de hoje, eu quero que vocês entendam isso, a igreja está necessitando de libertadores. A igreja precisa de libertadores, queridos. Mais do que nas décadas passadas. Vai deixando o like aí, meu querido, tá bom? Nos ajude, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal. Você que não é inscrito, deixa seu like, se inscreva, assina a notificação. Muita gente está reclamando, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Pastor, não estou sendo avisado. Desativa e ativa novamente. O YouTube faz isso. Parece que há uma engrenagem na inteligência artificial, ao qual, se você ficar muito tempo sem acessar o canal ou coisa parecida, ele não mais te notifica. E até mesmo perdemos, às vezes, números de inscritos, porque o YouTube entende que aquela pessoa não está mais acessando o canal, então ela tira. Não sei se isso é verdade, se procede, alguns youtubers têm reclamado. Como eu não sou um youtuber, né, raiz, talvez eu seja youtuber Nutella, que só vem aqui uma vez na semana, mas ativa a notificação, desativa, mas deixa seu like, por favor, tá bom? Voltemos. Olha só. Se eu não creio no poder de Deus para curar, se eu não creio no poder de Deus para libertar, se eu não creio, se eu só creio assim, a igreja para mim é o quê? A igreja para mim é um lugar onde eu vou chegar, vou orar, a minha oração silenciosa, bonitinha, aquela oração de Ana, né? Amém, eu respeito. Eu vou só cantar os hinos tradicionais ou louvores novos, não importa. Se eu
entendo que a igreja é só isso, ouvir uma boa palavra, né? O pastor pregou uma palavra maravilhosa, uma palavra de base. Não vamos discutir negócio de pregador, se é bom, se é ruim. A palavra, ela vem para necessidade, para provisão diária. É pão que vem do céu. Então esse negócio de achar que um pregador prega mais que o outro, que o meu pastor prega mais, que o outro prega mais, que esse aqui não prega nada, isso é bobeira. A gente tem que amadurecer. O importante é você entender o que a palavra de Deus está falando para você naquele momento, naquele lugar, naquele dia, naquela igreja. Isso é o mais importante. Então vejamos que, se a pessoa entende que ela não precisa de nada disso, vou ser sincero, não tem por que eu querer entender a libertação. Porque o princípio é que eu preciso acreditar que eu tenho capacidade, pelo legado, pela herança que Jesus deixou para mim, que eu posso, no momento em que for necessário, expulsar demônios. E não só expulsar demônios. Posso também ajudar as pessoas a se libertarem. E, portanto, fazer discípulos. Você acha que fazer discípulo é o quê? Ensinando-os. Olha bem, gente. A parte do discipulado passa pela libertação. Passa pela libertação. Então alguém diz assim, eu não tenho dom de libertação. Eu quero que você me mostre na Bíblia o dom de libertação. 1 Coríntios, no capítulo 12. Há pelo Espírito o dom da libertação. Não tem. Você não vai achar. Nem Jesus. Jesus falou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, Cristós, ungido. Machia, ungido. Pelo que me separou para... eu fui ungido para libertar. Então, pastor, eu acho que eu não sou ungido para libertar. É sim, 1 Pedro 2,9. Vós sois, porém, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Para quê? A fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a batalha espiritual aí. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses. Para quê? A fim de sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis para a glória de Deus. Pelo amor de Deus. É Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia. Não tem como correr disso. Você não quer? Tudo bem. É um direito que lhe assiste. Agora, achar que isso é um ministério, e por ser um ministério eu não exerço porque é um ministério, você está extremamente enganado. Então a gente está aqui justamente trazendo essas bases para que você compreenda com todo o seu entendimento qual é a base para a libertação. Porque, infelizmente, a libertação virou um show de horrores, né, gente? As igrejas aí que tem por aí, elas têm utilizado da libertação para encher a igreja. E como tem muita gente que gosta de um circo, como tem muita gente que gosta de uma demonstraçãozinha de aí vem esses caras aí que pega demônio. De onde você vem? Por que você está aqui? Quem te enviou? O que ela fez? Onde foi que te deram? Foi na praia? Foi na bananeira? Foi no cemitério? Aonde foi? Pelo amor de Deus, isso não é libertação, isso nem exorcismo isso não é expelir demônios, isso não é expulsar demônios. O nome disso, na verdade, isso é um show de horrores. Isso aí é algo só para chamar a tua atenção, chamar a atenção dos incautos, como diz o apóstolo Paulo, chamar a atenção dos bobões, chamar a atenção daqueles que não estão buscando a Cristo, estão buscando alguma coisa, curiosidade, ou que é bênção. A gente só vem atrás de Jesus por causa de bênção, não vem para conhecer Ele e prosseguir em conhecer o Senhor. Agora, independente disso, eu quero que vocês entendam que o que nós vamos fazer aqui na Escola de Libertadores? Quais são as definições? Quais são as definições que nós temos, as nossas pré-definições? O que é libertação? Vamos lá. A libertação é um aspecto, não uma ação isolada. Olha aqui. O que Lucas 11, 24, eu trouxe, hoje eu vou usar bastante a Bíblia, já uso de memória, mas quero usar aqui para que a gente possa entender bem mais. Lucas 11, 24 e 26. Olha bem. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Verso 25. E chegando acha a varrida
e adornada, verso 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali habitam, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que é libertação é um aspecto, não é uma ação isolada. Então coloca na sua cabeça, expulsar um demônio não é libertação, porque eu vou expulsar um demônio, como diz Jesus aqui, a casa está limpa e varrida. Se eu não continuar o processo de libertação, que eu poderia colocar libertação e discipulado, não seria errado se eu colocasse libertação e discipulado, porque muitas pessoas que são libertas na nossa igreja voltam para o mundo, porque nós expulsamos demônios, mas não as discipulamos. Por não as discipularmos, o demônio vem, os espíritos vêm, nós vamos ver quais são os aspectos de crescimento, como os espíritos tomam as pessoas, como os demônios, eles obsediam, como eles fazem, eles têm assédio, perdão, como eles assediam a pessoa, como eles oprimem, como eles lançam setas. Então vamos compreender, um abraço Pamplona na Espanha, vamos entender como isso ocorre. Então a libertação é um aspecto, não uma ação isolada. Minha igreja tem libertação. Tem que ver, quando o pastor levanta a mão, meu irmão, os irmãos caem igual barata no baigon. É um show de Deus. Eu já ouvi isso. Ridículo. O pastor começa a chamar, tranca a rua. Vem agora, Maria Mulambo. O cara conhece mais nome de demônio do que de crente. Se perguntar o nome de 15 ovelhas da igreja dele, ele não lembra. Mas se perguntar o nome de 15 demônios, de 15 entidades, ele vai lembrar do nome delas e com as raízes, né? O mulambo, o tranca-rua, o caveira, e vai embora. Como é isso? Isso é libertação? Isso não é libertação. Nunca foi libertação. São show de horrores. Libertação é coisa séria. Libertação é para a igreja séria. Libertação é para profetas sérios. Libertação é para crente sério. Libertação é para quem realmente tem misericórdia e amor por vidas. Libertação é coisa para quem realmente tem amor por almas. Quem não tem amor por almas, fica brincando com isso aí. Aí aluga um galpão, se veste de branco. Olha que bacana. Não sei se ele é dentista, médico, enfermeiro, com todo respeito a vocês que são da área de saúde. Vocês merecem respeito, né? Agora um pastor se vestir de branco, misericórdia, pastor. Vai lamber sabão, vai orar, rapaz. Vai dobrar o joelho, vai ler Bíblia, rapaz. Para com isso. Se vestir de branco pra quê, meu irmão? Daqui a pouco você tá com a opção de conta também no pescoço. Estratégia. Estratégia é poder do Espírito Santo. Estratégia é poder de Deus. Estratégia é milagres. Estratégia é autoridade. Sabe? Estratégia é você ter a presença de Deus de tal maneira como Pedro, como Paulo, como Tiago, como João, como os apóstolos, ao ponto de você tocar numa roupa e a pessoa levar para casa lá do outro lado da cidade, e lá sim. Isso não é estratégia é boba. Na verdade, a estratégia é para ganhar dinheiro dos tolos. A estratégia é para ganhar dinheiro dos trouxas. Estratégia é para ganhar dinheiro dos incautos, dos desesperados. Aí o cara olha, eu tenho essa foto da minha filha. Funciona? Funciona. A fé remove montanhas, é verdade. Então eu trouxe aqui para o irmão orar, o apóstolo vai orar. Aí você, meu querido, agora você vai levar aqui a chavinha do apóstolo, o tijolinho do apóstolo, você vai levar a canequinha do apóstolo. Meu Deus, a pessoa sai cheia de bugiganga. Isso é libertação, meu irmão? Quem disse para você que isso é libertação? Nunca foi e nunca será. Então sai disso. Libertação é um aspecto, não é uma ação isolada. Outra coisa, estou batendo, mas é só para massificar. Não existem cultos, mas reuniões e grupos para libertação. A palavra culto, vamos entender a etimologia das palavras ou dos significados de uma palavra na língua portuguesa. Se você for a qualquer dicionário básico, por mais simples que seja, ele vai definir culto como local ou ação de adoração a uma entidade ou um Deus. Ponto. Não existe culto de libertação. Não existe culto disso, culto das mulheres, culto da criança, culto do amigo. Deixa eu voltar a máquina, deixa eu voltar aqui. Culto do amigo.
Deixa eu voltar para lá de novo. Então, gente, é reunião ou grupos para a libertação. Uma igreja séria, ela gera reunião de oração, reunião para intercessão, reuniões para libertação, onde há uma preparação, onde toda a agenda, pastores, presta atenção aqui, vai por mim, vai. Há toda uma agenda, os louvores, a espiritualidade daquele local, as palavras. Perdão, gente, eu estou ainda ressentido. Jesus fez uma obra aqui tremenda hoje para poder dar aula aqui, mas ainda estou. É mais porque eu estou usando muito a voz. Sabe, a gente quando tem reunião de oração, a gente se prepara para orar. Quando a gente tem uma reunião para a libertação, há uma preparação psicológica, há uma preparação de alma e há uma preparação espiritual para guerrear, para libertar os cativos, para puxar as pessoas, para tirar, para entrar no fight com o capeta, para tirar o demônio das pessoas. Então, você vai com um objetivo. Agora, quando eu falo culto de oração, é uma salada de fruta. É o samba do crioulo doido. Agora vou dar uma oportunidade aqui para o nosso irmão. O irmão canta, o outro dá testemunho, o outro prega, já tendo pregador. Aí vem um coral canta, o outro irmão canta, o outro tem a oportunidade de tirar oferta, o outro... Aí prega. É culto de libertação, mas o irmão vai pregar sobre o céu. Tudo a ver. Claro, os libertos vão para o céu, né? Sempre tem uma saída. Sabe, porque não tem... A coisa não é pedagógica. E se não é pedagógica, pastor, você é muito técnico, você é muito cheio de mimimi. Não, 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 não. Jesus era cheio de mimimi, meu filho. Paulo era cheio de mimimi. Para de show. Presta atenção. Sou cheio de mimimi, não. Se a gente tem a direção certa, tem foco. Se tem foco, dá certo. Não dá certo porque não tem foco. E a gente se contenta em ver demônios se manifestando na igreja. E não é. Entenda isso. Está cultuando ou está chamando o demônio? Quem você quer no local da igreja? Os demônios ou Jesus? Não, eu chamo Jesus para Jesus expulsar o demônio, pastor. Não, não precisa chamar Jesus. Você expulsa o demônio. Jesus falou, vos dei autoridade e poder. Você não precisa chamar Jesus. Jesus vem para a tua adoração. Jesus quer vir para a sua adoração e não para ver demônio. Jesus não quer ver demônio. Eles foram expulsos do céu. Gente, por que eu estou batendo nisso? Pastor, você está batendo em questões doutrinárias. Isso aí é uma coisa de cunho pessoal. Tá, mas isso vai definir a sua pedagogia nesse aspecto. Isso vai definir o que você quer fazer nesse aspecto. Entenda isso. Se você entende que isso é o certo, lá na frente você vai perder capacitação. Porque essa casta, olha o que Jesus fala para os discípulos depois que vai para uma comissão dos 12, vai para a comissão dos 70. Essa casta só sai a não ser com jejum e oração. E eu não sabia disso, claro. Vocês estão se baseando em perspectivas passadas, vocês estão se baseando em experiências passadas, mas há muita coisa no reino espiritual que demanda muito mais do que um culto na igreja, até mesmo uma reunião. Há libertações que vão levar meses. É mesmo? É. E eu vou explicar por que mais à frente. Então vamos lá. Vai deixando o seu like, querido. Em nome do Senhor Jesus, deixe o seu like. Ah, meu Deus. Vamos lá. Crentes podem incorporar espíritos malignos também. Eita, meu Deus. Mexi agora num vespeiro. Crente não fica endemoniado, pastor. Que isso? Que heresia. Não pode. Onde o Espírito de Deus habita, o demônio não pode habitar. Eu disse que crente. Eu não falei alguém que é nascido de novo. Eu não disse que um cristão verdadeiro pode ficar endemoniado. Eu falei que crente. O que é crente para mim? Crente é alguém que fica lá na igreja, que canta, levanta a mão, que chora, mas não tem a sua vida no altar, como a gente gosta de falar. Não tem a sua vida em espírito e em verdade. Não tem a sua vida transformada. Não é convertido, é convencido. Aí o que acontece? Tá cheio. Ah, pastor, que isso? Você está julgando? Não, não estou julgando não.
É o ministro de louvor, a irmãzinha do louvor, que está lá mandando ver. Não é? É o casal que está na igreja, mas não casa nem que paguem. Não casa. Ih, casar para quê, meu irmão? Amigado com fé, casado é. É o irmãozinho que está na igreja, olha que show de bola. Toda semana ele faz uma fezinha na cena, mega cena, não sei o nome, jogo do bicho. E ele ora assim: Deus amado, se eu bater na cabeça o cachorro, meu Deus, olha aí, pai, olha esse pavão. Pai, sonhei com, olha, o pastor pregou sobre o endemoniado de Gadareno, que ele ia para os porcos, vou fazer uma fé no grupo 18. Se eu ganhar, papai, 10% desse dízimo é teu. Então, você pergunte, é possível alguém na igreja que está lá frequentando, que está cantando, entrega dízimo, participa de muitas coisas, ficar endemoniado? A minha experiência nesta área de quase 20 anos, no início eu me surpreendia, eu ficava assim: oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu pai, o que eu estou fazendo? O irmão está ficando endemoniado. Depois eu fui entendendo bem: peraí, irmão, você é joio, nunca foi meu irmão. Você é joio, por isso que está ficando endemoniado. Se fosse trigo, trigo não fica endemoniado. Mas joio fica. Porque os demônios sabem onde eles podem ancorar, aportar. E está cheio de gente na igreja que pode, potencialmente, eu não quero criar aqui uma ilação, ser ilascivo, não quero ser aqui extremamente desagradável e dizer que todo mundo na igreja... Não, mentira, não tá. Mas há uma potencialidade em muitas igrejas, hoje as igrejas são inchadas, muito inchadas, há uma potencialidade muito grande de muitas igrejas estarem com dezenas, olha meu Deus, dezenas, eu inclusive a minha, de pessoas com demônios. É que eu sou paciente, espero o momento certo, e aí o pessoal me conhece. E ó, chega o momento certo, queima ele, Jesus, queima ele. Muita paciência, muita calma, porque existe um processo aí de conversão. Então vamos compreender, em nome de Jesus, que a gente precisa compreender que crentes podem incorporar espírito maligno sim, tá bom? É só você olhar para alguns aspectos. Pelo fruto você conhece a árvore, meu irmão. Pelo fruto. Demônios só se expelem, se expulsam no nome de Jesus. Filipenses diz que foi dado a ele o nome sobre todo nome. Sobre todo nome, qual no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre ao nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Pastor, já tentei expulsar no nome de Jesus, o demônio não saiu. Não tem a ver com o nome de Jesus, tem a ver com a sua autoridade consolidada. Aí Jesus não tem culpa. Entenda isso. Você pode até dizer, sai em nome de Jesus. Se você não tiver essa autoridade para utilizar o nome de Jesus, o que é a autoridade do nome de Jesus, gente? Vamos entender. Olha só, a autoridade do nome de Jesus, gente, é conexão com ele. Vou simplificar para você entender. Pastor, explica o que é autoridade. É o que? Alguém que ora muito, alguém que jejua muito, alguém que tem fervor? Não, é alguém que tem intimidade. Quanto mais íntimo de Jesus, mais autoridade você tem dele. Quanto mais você sabe de Jesus, mais você reflete ele. Então vamos entender uma coisa, a autoridade do nome de Jesus é uma busca constante. A autoridade do nome de Jesus é a sua conexão, é a sua intimidade com Jesus que gera isso. Se vocês estiverem em mim, vocês vão estar no Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês estiverem em mim, tudo que vocês quiserem, tudo que vocês pedirem, o Pai vos dará. Vamos entender isso? A autoridade tem correlação com a minha intimidade com Deus. A autoridade tem a ver com a minha conexão. Quanto maior, melhor. Quanto mais eu ando com Deus, mais autoridade eu tenho de Deus. Quando os filhos de servas têm discussão demônio,
e eles utilizam o nome de Jesus e o nome de Paulo, os demônios dizem assim: sabemos quem é Cristo e conhecemos quem é Paulo, mas não sabemos quem é você. Tipo assim, Paulo e Jesus têm conexão. Aí você lembra de Gálatas 2,19: já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estava estudando ontem, ouvindo a Bíblia em áudio, e lembrando do texto no grego, onde Paulo diz: tornei tudo refúgio. Na verdade, Paulo diz: eu tornei tudo esterco, excremento no grego, por amor a Cristo. Tudo que eu tenho, olha que Paulo tinha muita coisa, muito dinheiro, muita riqueza, muita herança, patamar social lá em cima, criado aos pés de Gamaliel, dupla cidadania, cidadão romano, poliglota, assim, tornei tudo isso excremento para receber algo superior, que é Cristo Jesus. Olha que coisa linda! Então, isso gera autoridade. Quando Pedro está com o Sinédrio preso, os principais dizem assim: olha, você vai ser liberto, mas não pregue mais. Não pregue mais sobre ele. Aí Pedro fala assim: não vou deixar de ver, não vou deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido a respeito de Cristo. Mas antes, quiseram acusar Pedro, e Pedro tinha o direito de se defender. E ele pede a palavra, e todo mundo fala assim: quero ver o que ele vai falar. Ele não fala Lé com Cré, ele é um pescador, ele veio da Galileia, ele é semi-alfabetizado, não sabe fazer o álcool fundo da garrafa. Mas quando Pedro abre a boca, Lucas, em Atos, diz assim: e eles param. Peraí, Pedro, deixa a gente conversar um negócio aqui. Aí você, mas ele não é iletrado? Você falou que ele é analfabeto? Olha como é que ele está falando. Olha a clareza de raciocínio. Olha como é que esse homem conhece a Bíblia. E aí Lucas diz assim: e reconheceram que Pedro houvera andado com Jesus. Ou seja, a autoridade vem com intimidade. Sabe, a autoridade só vem quando você está com intimidade com Deus. Então, demônios só saem no nome de Jesus. Se você não tem intimidade com o nome de Jesus, você, infelizmente, não terá autoridade. A libertação espiritual é uma área do ministério de libertadores. Há ainda, é uma área, há ainda libertação emocional ou psicológica, libertação social, libertação financeira, libertação coletiva familiar e várias outras áreas. Ou seja, se alguém pensa que libertação é só o tirar demônio da vida de uma pessoa, não, gente, a libertação ela tem várias. Quando eu falei assim, gente, a libertação, entenda, ela é importante, mas ela é um todo. A libertação é um todo. E libertação, volto, o libertador não é um dom, o libertador é um desenvolvimento. Saiam da Cracolândia em nome de Jesus, tá bom? A Cracolândia não deixa as pessoas entenderem o que é muito claro: não tem ministério de libertação na Bíblia. O que tem na Bíblia é unção para libertar. O que tem na Bíblia é autoridade espiritual para libertar. Não existe um ministério de libertador. Nós utilizamos o ministério de libertadores como uma nomenclatura interna na igreja. Mas o libertador é todo aquele que crê no nome de Jesus e recebe a autoridade, consolida a autoridade no nome de Jesus. Porque libertar não é tirar demônio. Tirar demônio é fácil, transformar a vida que é difícil. Arrancar demônio de alguém, qualquer crente novo, qualquer novo convertido com fé em Jesus, tira um demônio de uma pessoa. Agora, levar a pessoa ao processo de libertação, isso é que é complicado. Então a libertação espiritual é uma área do ministério de libertador. Ainda há libertação emocional psicológica, libertação social, libertação financeira, libertação coletiva familiar. São várias áreas de libertação em nome de Jesus. Vamos lá? Opa, perdão. Vamos lá. Entendimentos lógicos. Gente, eu não tenho como responder. Não adianta vocês ficarem tentando toda hora perguntar. Eu falei, perguntas eu não vou responder aqui, gente. E em nome de Jesus, peço aos alunos que não tentem responder. Se vocês querem responder, gente, entrem no zap de vocês, troquem figurinha, respondam, falem sobre vocês, suas teorias sobre isso. Aqui a gente vai bater, gente, um foco só, tá bom? Não tem como parar para explicar vocês, não tem como parar para debater com vocês, não tem como parar para explicar nada, tá bom? Libertação é um processo. Olha o possuído de Gadareno. Não é, pastor? Lá não diz endemoniado? Se você abrir a sua Bíblia, em Lucas 8, 26, 39, em nenhum momento o texto vai dizer que ele está endemoniado.
Em nenhum momento o texto diz isso. Eu vou ler para vocês Lucas 8, 26 a 39. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu da terra, saiu de encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ele estava possesso. Se você está com a tua Bíblia aí, você vai ver isso, é no versículo 27. Mas onde é que está o endemoniado? Ah, o endemoniado está numa coisinha chamada epígrafe. Sabe o que é epígrafe? Esse negrito aqui, ó, que é um adendo moderno. As Bíblias nunca tiveram epígrafe. A Bíblia original nunca teve esse epígrafe, essa epígrafe, que é na verdade como se fosse um subtítulo do que você vai ler. Isso aqui é para ajudar, mas atrapalha, porque a palavra de Deus não diz, o texto de Lucas não diz que ele é um endemoniado, diz que ele é um possesso. Há uma diferença entre endemoniado e possesso. Então a gente fala assim, o endemoniado de Gadareno, o endemoniado de Gadareno, isso acaba virando pedagogicamente um conceito errado sobre essa questão. Então vamos lá, ele não estava endemoniado, ele estava possesso. Ué, pastor, qual a diferença? Vamos entender. O possuído de Gadareno, ele passou por um processo. Qual processo? Se vocês lerem o texto todo, ao final, ele quer voltar no barco com Jesus. Ele diz assim, deixa-me ir contigo. Jesus fala assim, não. Vou te dar um texto aqui. Não. Ele diz assim, vamos lá, versos 36. 38. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo, verso 39, torna a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus havia lhe feito. Ou seja, Jesus não deixou ele estar no ministério com ele. Por quê? Porque aqueles apóstolos que estavam lá já estavam dentro de um cumprimento a qual Jesus destinou até o final. 2, ele não estava pronto para entrar nesse ministério apostólico. Ele primeiro precisava viver o testemunho dele. Ele primeiro precisava entender o que aconteceu com ele. Ele primeiro precisava cair a ficha de quem ele era, quem ele estava sendo e qual futuro ele projetaria. Isso é libertação. Se você não faz isso com a pessoa, você não está libertando. Você está só tirando o demônio da pessoa. E libertação vai muito além. Se você não fizer isso, os demônios vão enganar a pessoa e vão enganar você. Se você não fizer isso, os demônios voltam para a vida da pessoa. Os demônios regressam à vida da pessoa, se você não sabe. Os demônios voltam para a casa da pessoa. Alguns demônios saem da vida das pessoas, mas não saem da casa. Por quê? Porque ainda há ligações emocionais, psíquicas, espirituais. E por que nós não conseguimos quebrar ao longo dos anos? Porque ainda há coisas que não entraram no processo de libertação. Expulsaram o demônio, mas não fizeram a libertação. E o demônio fica esperando para voltar, ele só tem uma brecha para voltar. E o que ele faz para voltar? Ele acaba com o casamento, perdão, ele coloca filho contra pai, pai contra mãe, marido contra esposa, esposa contra marido. Então ele vai criando uma série de situações porque a intenção dele é regressar. Opressão. Ataque externo ao corpo, à alma. Jesus é um grande exemplo de opressão. Lucas 4, de 1 a 13, no deserto ele foi tentado. O que é a tentação de Jesus no deserto? É uma opressão. Está escrito, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Está escrito, está escrito, está escrito. Em Mateus 26, 36, o Senhor deixa bem claro que ele estava passando por tentação. Por que eu digo isso? Se você ler de forma hermenêutica o texto, o que é hermenêutica? Aquilo que você consegue compreender de um texto lendo antes, durante e depois. Jesus, quando volta para os discípulos, eles estão dormindo, Jesus fala assim, ei, nenhuma hora vocês podem vigiar? Vigiai, pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai para que não caiam em tentação. Ué, por que Jesus está falando de sono e tentação? O que tentação tem a ver com sono? O que o sono tem a ver com tentação? Mas lembremos que Jesus lá no Getsemane falou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ele entrou em estado de hematidrose, é um estado de tensão e estresse altíssimo. Ele começou a suar em sangue, ou seja, os microvasos subepiteliais se romperam, tamanha
O batimento cardíaco de Jesus foi lá no alto. O que foi isso? Uma prova, uma tentação, uma opressão muito grande sobre ele. Ele diz, Pai, se possível, passe-me esse cara, mas não seja feita a minha vontade. E aí quando ele volta, ele diz para os discípulos, não durmam, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, conecta uma coisa a outra, você vê que o contexto tem a ver justamente com o que ele acabara de passar naquele momento. Obsessão espiritual, assédio de um espírito maligno. Pedro é o exemplo. Pedro, o diabo está te rodeando, querendo te peneirar. Ou seja, ele está te assediando, Pedro. Eu roguei ao Pai por ti, para que você não seja levado. Isso é uma obsessão espiritual. Todos nós passamos por isso. Não é vergonhoso que Pedro passou. Vergonhoso é cair. Ok, gente? Endemoniado. Aí vamos lá. Endemoniado pode ser alguém sob influência de demônio. Judas, olha o que tem de pregador. Falando que Judas estava possuído por Satanás. Nesse texto, é uma barbaridade. Por vários motivos, Judas não poderia ficar possuído por Satanás. Mas vamos ler o texto para que a gente possa elucidar isso. Quando eu digo que libertação não é só falar, libertação é estudar. Libertador que é bom mesmo, ele estuda a Bíblia. Mas vamos ler Lucas 22, 1 a 3. Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Então, porém, entrou Satanás em Judas. O que é entrar Satanás em Judas? Que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. Olha bem, quando o texto de Lucas diz que Satanás entrou em Lucas, volta aqui, vamos lá? Lucas ficou sob influência de demônios. Aí sim, o endemoniado, diferente de opressão, de obsessão e de possesso. Possuído e endemoniado. Lucas não diz que Judas passou a falar em nome de Satanás. Lucas nunca disse que Pedro ficou endemoniado. A palavra Satanás significa opositor no grego. Não é um nome próprio. Satanás não é nome próprio. Satanás é um predicativo negativo, ou um predicativo natural. É um predicado. Opositor, inimigo. Para trás de mim, para trás, vá de retro, é para trás. Não é vá para trás de você, é vá para trás de mim. No caso de Judas, quando diz que entrou Satanás nele, ele ficou sob influência de Satanás. Mas em momento algum você vai ver a Bíblia dizendo que Judas incorporou, até porque demônios não conseguiam ficar na presença de Jesus. Outro motivo, Satanás não incorpora qualquer corpo. Para quem não sabe, nunca lidou com satanismo, para quem nunca fez libertação hard, quem nunca fez libertação em satanista de verdade, né? Não esses satanistas que estão dizendo aí, satanista requenguela aí que bate corimba na sexta-feira aí, que mata a galinha. Não tô falando disso aí não. Satanista é aquele que você não vê, é aquele que você não sabe o nome, é aquele que você anda do lado dele e não sabe que ele é satanista. Esses são satanistas. Satanista é aquele que convive na empresa com você durante anos e décadas, vai nas suas festinhas, você os convida para o seu casamento, para suas bodas, para o aniversário de 15 anos da sua filha, você convida para o casamento do seu filho e você nunca saberá, ou a não ser que o Espírito Santo de Deus te revele, ou ele diga para você, você nunca saberá que ele é um satanista. Então, pouquíssimas pessoas na igreja, pouquíssimas, eu posso dizer que pode contar no dedo de uma das mãos, sabem o que é libertação na vida de um ex-satanista ou de alguém que viveu o satanismo dentro de sociedades secretas muito, muito mais avançadas do que a maçonaria. Né? A maçonaria é anti-sala. Então, quando você entende o que é Satanás tomar um corpo, não. Judas não teria corpo, ele não teria fisiologia, ele não teria biologia, ele não teria de forma alguma condições biofísicas de receber Satanás.
A energia de Satanás é tão forte que só de aproximar com o nosso campo bioenergético, que está invisível a nós aqui em volta, daria em nós alguns problemas como paralisação renal, poderia nos dar uma parada cardíaca, poderia nos dar um AVC, muitas coisas poderiam acontecer conosco se Satanás tentasse nos possuir. Para você entender o tamanho do poder desse ser. Não só ele, os príncipes também, as potestades também. Essa classe de demônios, aí eu vou voltar para a batalha espiritual, essa classe de demônios não incorporam pessoas, não tem como, porque apesar deles serem anjos caídos, os dons são irrevogáveis. A graça sai, mas o dom fica. Por isso que tem muito falso profeta, porque a graça já saiu, mas o dom ainda ficou. Deus não toma o presente que dá. Você entende isso? Satanás pode se fazer anjo de luz porque o dom dele é irrevogável, mas a graça que estava sobre ele foi tirada. Vamos entender então que o poder que está sobre ele é muito grande. Ele nunca conseguiria incorporar em uma pessoa comum. O poder de Jesus era muito grande. Só no comparativo, o poder de Jesus era tão imenso que ele teve que incorporar, agora vamos entender isso, descerá sobre ti o Espírito Santo, menina Maria. Olha que o anjo Gabriel diz para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a mão do Altíssimo, o poder do Altíssimo se envolverá em suas mãos. Tu vais gerar o Filho de Deus. Mas como se eu nunca conheci homem, eu nunca tive relação? É por isso mesmo, porque o que vai nascer de você tem que ser algo que não é da parte, não é gerado de carne e sangue. Ele tem que ser biologicamente, fisiologicamente perfeito. Ele tem que ser a junção do divino com o humano. Como você é virgem, uma menina pura, você foi escolhida. Salve, tu é cheia de graça. Deus é convosco, minha filha. Então, o corpo de Jesus era um corpo diferente do nosso. Ele era humano, mas ao mesmo tempo era divino. Entendem isso? Então, só para você entender essa questão de endemoniado e opressão, há uma diferença muito grande. Depois você volta na aula para compreender isso, tá? E a gente vai bater muito nessa tecla. Cuidado para não confundir. Não confundir de opressão com obsessão com endemoniado. São coisas diferentes. O endemoniado, ele pode estar sob influência de demônios sem incorporar demônio. Ele pode e fica sob influência de espíritos malignos sem ter a incorporação. Incorporado, demônio tomando a consciência e o corpo. Aí você vê qual exemplo? Maria Madalena, a qual Jesus tirou 7 espíritos, 7 demônios dentro dela. E ela estava incorporada. Assim como o endemoniado de Gadareno, incorporados, incorpóreo. Então, o incorpóreo é aquele que o demônio toma o corpo da pessoa. E por fim, possuído. Caramba, pra você ver quanta diferença. Gente, libertação não é um jogo de palavras. Ué, mas possuído não é a mesma coisa que incorporado? Possuído não é a mesma coisa de incorporado, endemoniado, obsessão, opressão? Não. Preste atenção. O possuído é um grau máximo. O demônio tem posse de 100% do indivíduo. O incorporado nem sempre tem 100%. O endemoniado nem sempre nem está incorporado. E o possesso nem sempre tem 100%. Por que eu tenho que saber isso? Qual é a diferença? Porque no caso de libertar um possuído, via de regra, 99% das vezes o possuído tem pacto de sangue. E se o possuído tem pacto de sangue, ele pertence 100% a um demônio. Ele tem algo dentro dele, ao qual ele precisa perder a possessão para você expulsar o demônio. Ok, gente? Então, isso é muito importante. Libertação, processo, opressão, ataque externo, obsessão espiritual, assédio de um espírito maligno, endemoniado, sob influência de demônios. Pode ou não, mas no caso do endemoniado, pô, fulano está endemoniado. Por que ele está endemoniado? Porque ele está fazendo muita besteira. Mas se botar a mão na cabeça dele, não tem demônio para sair. São estratégias, você tem que entender isso. Na libertação a gente aprende esse tipo de coisas.
Ele está endemoniado. É porque ele faz isso. Ele bateu no cachorro, ele chutou, ele matou a planta, ele fez isso, ele bateu lá. Aí você diz, esse cara está sob influência do demônio. Está sob influência. Ele está endemoniado, mas não está incorporado. Então vou botar a mão na cabeça. O que vai acontecer? Ele pode até dar uma tonteada, passar mal, mas não tem demônio para manifestar ali. Por quê? Malandramente, o demônio inteligente sabe que aquele cara vai na igreja de crente. Só que ele sabe que os crentes, infelizmente, não têm discernimento na mente para entender que aquele cara só está endemoniado, não está possuído. E aí todo culto mete a mão na cabeça e não sai nada. E aí sai até de lá com uma baixa autoestima, dizendo, vou orar mais, porque nada tem acontecido. O irmão lá toda semana, ele está endemoniado, sob influência de demônios. Agora, ele não está incorporado e nem possuído. Agora, um possuído dá trabalho, hein? Meu Deus. Eu já passei 3 horas trabalhando em cima de uma jovem com vários outros irmãos e irmãs, ao ponto, e eu cheguei por último, diga-se de passagem, ao ponto de todo mundo cansado, e a própria moça, coitada, a própria irmã, a filha dos irmãos lá, ela mesma já não aguentava, o demônio incorporável, ela estava exaurida já. E aí eu pedi aos irmãos para saírem daquele quarto, e eu pedi, falei, irmãos, vocês dão licença? Não, pastor, dá licença, por favor, só quero papai, mamãe e marido. Só nós 4, ok? Aí você entende porque que Jesus lá com a menina, Talita, Tami, Kumi, deixou só o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João? Só quem interessa. Eu, pastor, dá licença, irmão fulano, dá licença, me ajude, só por favor, interceda por mim lá na sala. Mandei todo mundo sentar. E o demônio ria, e o demônio rangia, e o demônio não sei o que, e eu não fazia nada. E o demônio tal, e eu só ali quieto. Foram 5 minutos, aí ele parou, ficava rangendo, jogava pra lá. Eu falo, ninguém mexe nela, ninguém toca nela, deixa aí. O que acontece? Naquele momento, o Espírito Santo nos deu o discernimento que havia um pacto e ela estava possuída. O que vocês veem nesses filmes do Exorcista? Possessão. Ali é possessão, é posse, é legal. No reino espiritual, juridicamente, espiritualmente, é legal. Possessão. Você entendeu o que é isso? Não é incorporação, não é um tipo de situação, não é uma obsessão, não é uma opressão. É possessão. Por isso que é o possuído de Gadareno. Posse total. Jesus tinha uma autoridade tremenda, que ele podia chegar na hora, sai. Tanto que o possuído falou assim, a gente precisa agora de uma moeda de troca. Não nos tire daqui, a gente tomou posse desse cara. E agora? O que nós vamos ter? O senhor vai mandar a gente embora, vamos para onde? Não nos mande para o abismo. Não nos mande de volta para o inferno. Não nos mande para a dimensão das trevas. Nos mande para alguma coisa aqui para a gente possuir. A gente precisa possuir novamente algo. Então nos mande para aquela manada de porcos. Então vai lá, possua a manada de porcos. Esse homem não vai ser mais possuído por vocês. Ok, gente? Vocês estão compreendendo isso? Dá um amém aí que está compreendendo. Eu sei, tudo muito, é muito técnico. Claro que tem que ser técnico. Claro que tem que ser técnico. Dá um amém se você está entendendo isso aí. Até porque eu estou deixando o slide aí, vocês depois assistam a aula e vejam a diferença. E vocês vão comprovar isso de forma empírica, gente. Isso é empírico. Conforme vocês forem trabalhando com libertação, vocês vão ver a diferença do que é opressão, o que é obsessão espiritual, o que é um endemoniado, o que é um incorporado, o que é um possuído. Porque um dia você vai expulsar um incorporado e vai falar assim, pá, pá. No dia que tu pegar um possuído, tu vai ficar igual os discípulos de Marcos 9. Por que nós não podemos expulsá-lo? Por que eu não consegui? Poxa, mas semana passada disse que era uma legião, o demônio é mentiroso. Somos uma legião. Tem igual um vídeo que eu tenho o gordinho lá, o Yabadabadu, expulsando um demônio. O demônio limpinho, o cara cheiroso, o cara cheirando a Carolina Herrera. Mãozinha pra trás, roupa de grife, penteadinho. Aí o Duque perguntando, quem tá aí?
a legião. Quanto vocês são? 100 mil. Falei, pô, caramba, rapaz, 100 mil, nem Jesus expulsou um cara com 100 mil. Eu falei, meu filho, se você estivesse com 100 mil demônios no couro, tu tava andando tu tava andando assim, ó. Tu tava andando no teto, igual o exorcista. As pessoas não sabem o que é ter mais de 1000 demônios no couro. A igreja não tem experiência com isso, então ela não entende o que é uma pessoa dizer que tem 100 mil demônios. Que loucura! Eu falei, que mentira! Safado! E o povo fica assim, oh, o pastor, 100 mil demônios, o pastor expulsou 100 mil demônios. Pô, tem mais demônio que no Maracanã, no jogo do Fla-Flu? Tem mais demônio no jogo do Corinthians com o Palmeiras? Tem mais demônio que na Fonte Nova. Olha que na Fonte Nova o pessoal vai para assistir futebol. O pessoal da Bahia gosta do futebol, igual o carioca. Como assim? Cara, se uma pessoa normal, com boa saúde... Eu não quero adiantar a aula não, mas só para você entender... Onde a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, ela é apta para ir até onde? Divisa de onde? Alma e espírito. Onde é a divisão da alma e do espírito? É justamente onde está entre o humano e o espiritual. Da glândula pituitária, hipófise, e aí vai embora, nomes e nomes que tem para essa regiãozinha aqui debaixo do cérebro, um gatilhozinho. Ali é uma região de criatividade, é uma região de autocura. Ali Adão perdeu, infelizmente no Éden Adão perdeu, ela se fechou. Mas então ali é divisão de alma e espírito, é a ligação. Meu filho, aquilo ali é muito sensível, uma área sensível. Não dá para 100 mil demônios entrar assim, não. A legião, no caso que poderia ser de 4 a 6 mil demônios em Gadara, no rapaz de Gadara, no homem de Gadara, não foi de uma vez, isso foi aos poucos. É igual aqueles mendigos que a gente vê durante décadas na rua. Os demônios vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, sabe? Vai se acumulando. Não entra 500 mil demônios de uma vez só, não. Agora, para uma pessoa ter 100 mil demônios, tem que ser satanista de alto nível e com propósito. Nem eles querem essa quantidade de demônio no couro deles. Então, sai disso que isso é mentira. O possuído é onde o demônio tem posse total do indivíduo, querido. É uso capião, é MST. É o Boulos, é o demônio do Boulos que está possuindo esse camarada, irmão. Tomou, já era. E aí, Jesus tem poder para libertar? Claro que tem poder para libertar. Tem poder para tirar essa pessoa? Claro, Jesus Cristo é o mesmo hoje, sempre, eternamente, sempre terá poder. Mas o possuído, meu irmão, você tem que entender que o camarada não vai arrancar assim, não. Ele, olha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Esse demônio é um Boulos, adora possuir tudo, quer tomar tudo, invadir tudo. Vamos entender uma coisa. Eu já tive situações de eu ficar incomodado com Jesus. 3 meses expulsando demônio de uma mulher. Eu estava ficando sem graça. Sabe, eu estava ficando sem graça. Eu falei, meu Deus, que toda hora sai. Saía, a mulher ficava limpa e tal. E eu comecei a orar. Nessa última semana, eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Eu não tinha nem metade da experiência que eu tenho hoje. E eu não tenho muito, ainda tenho muito que aprender. Mas eu falei, Deus, o que está acontecendo com essa mulher? Ela é louca? Eu falei, de repente ela é maluca. Mas, gente, de repente a mulher tem uma esquizofrenia, sofre de alguma patologia. Então, pode ser que ela tenha um problema e eu quero saber, discernir. De repente, preciso discernir se isso não é uma questão... Aquilo estava me encafifando, já tinha anos de libertação, nunca tinha passado por uma situação tão ruim aquela, mas mal sabia eu que ia passar por uma outra pior que essa. Mas ela foi, para mim, um degrau. E no dia que... eu realmente recebi do Espírito Santo uma palavra de discernimento, de ordem, eu ordenei, dei uma voz de comando àquele demônio e ele falou, para! E começou a me xingar. Eu falei, opa, tá dando certo. Atingi pela primeira vez em meses o ponto fraco desse espírito maligno. Ele se dizia que era um Exu, que era uma hora era tranca-rua, outra hora que ele disse que... E eu falei, qual foi o pacto que ela fez contigo? E aí ele dizia, não vou falar.
Foi a primeira vez que eu tive que conversar com o demônio. Eu não tenho esse hábito, nem tinha, mas naquele momento eu precisava. É o último recurso. E aí eu obriguei, falei, em nome de Jesus, você vai falar. Agora eu estou mandando. Aí ele disse assim, eu tenho um pacto de sangue com ela. Aí eu entendi. Ah, você possui essa mulher. Entendi. Você tem posse total. Entendi. Falei, mas para mim aquilo era uma novidade. Para mim, demônio entrava e tinha que sair. Entrava e tinha que sair. Mas há pessoas, no verbo haver, pessoas que entregam suas vidas aos demônios. Assim como há pessoas que entregam suas vidas a Jesus. E eu falei, qual foi o pacto? Ela não podia ter filhos. Eu falei, e o que você fez? Aí o demônio na mulher, naquela senhora, apontou para a filha que tinha uns 6 anos, eu dei ela me deve, porque ela é minha, apontando para a garota. Vocês entendem como cada situação espiritual, o reino espiritual, gente, ele é amplexo, ele não é só complexo, ele é amplexo. E você não pode, como os discípulos, achar que a sua experiência de ontem, lá no Desembarque ao Vaso de Jesus, aí eu já expressei vários demônios, tem um culto de libertação, tem uma consagração de manhã, é só ter fé, irmão. Quem tem fé, vence todas. Não vai nessa, crente cracudo, para com isso. Tenha sabedoria, seja humilde, diga assim, nessa área eu ainda estou aprendendo. Nessa área eu não sou ninguém. Nessa área ainda tenho muito que aprender. Nessa área sou um eterno aprendiz. Nessa área sou dependente de Deus. Porque um dia você vai se frustrar. Eu nunca me frustrei. Porque você está numa região. Onde... simples, filho, a pessoa não pode ter filho, o demônio vai lá e faz a pessoa ter filho. Ela tem um mioma, ela tem um mioma, ela tem um problema de esterilidade. Demônios afetam a nossa biologia, demônios afetam a nossa fisiologia. Vocês não sabem disso também? Oh, meu Deus! Na África o que mais acontece é isso. É só isso. Demônio faz mulher ter filho, se você não sabe. Você acha que só... Gente, por que Jesus disse que muitos milagres viriam de falsos profetas? Por que você acha que tem milagres que não é de Jesus? Quem faz os milagres que não vêm de Jesus? Então, gente... é pacto. Vocês estão preocupados com a forma, eu estou preocupado com o pacto. É só procura um bruxo aí que ele vai te... tenha fé nele, troque alguma coisa com ele e vai te dar alguma coisa. Depois vai buscar, com certeza. Ok? Depois ele vai buscar de vocês, pode esperar. Eu não faço prova disso. Eu já vi muitas coisas esquisitas e aprendi certas coisas que me levaram a ter um pouquinho mais de... não é medo, não tem medo não, mas certo respeito pelo inimigo, sabe? Sun Tzu, Arte da Guerra, Maquiavel, O Príncipe, leia esses 2 livros, vocês vão aprender muita coisa. Depois da Bíblia são livros muito bons para quem gosta de batalha espiritual ou para quem estuda libertação. Você não sabe, você está libertando a pessoa, você está olhando para o rosto, você não está vendo o demônio, ainda mais quem não tem visão aberta. Você está metendo a mão na cabeça, falando, sai em nome de Jesus, mas você não está vendo o tamanho, o olho, a cara, a consciência, a potencialidade do demônio. Na verdade, Deus é tão bom, não deixa muito de nós vermos, que se a gente ver, a gente vai se intimidar. Porque o olho, a visão influencia muito o ser humano. Então a gente acaba... é bom que muitos não vejam mesmo, é bom que expulsem com fé sem ver o que está por trás, porque se começar a ver, muitos vão dar tilt. Eu já tremi na base, quando eu vi, a primeira vez que eu vi realmente que eu estava enfrentando, eu tremi na base. Não tem vergonha de dizer, eu tive um medo tremendo. Eu falei, Deus, por que o Senhor me mostrou isso? É necessário que você visse o que você está enfrentando. Foi um momento que eu tive muito medo, eu tremi. Eu não sabia que eu estava lidando com uma coisa tão feia, tão horrenda, tão grande na minha frente. Porque o que estava na minha frente era uma pessoa pequena, frágil, e eu achava que estava enfrentando aquilo ali na minha frente. Mas na verdade, o que eu estava enfrentando era um espírito maligno, horrendo, a qual 11 homens não conseguiam segurar aquela mulher aí no Pará, em Belém. A mulher levantava bancos de maçaranduba, de cedro, com a mão só.
E ninguém segurava aquela mulher. Mulher franzina, pequenininha, 1,50 m. Falei, meu Deus, como é que força é essa? E quando eu fui para chamar de trás, ela aqui para mim. Quando Deus abriu a visão, que eu olhei aquele troço na minha frente, falei, meu Deus, que é isso? Deus falou, é isso aí que está dando força para ela. Então vamos compreender, gente, que infelizmente o reino espiritual ele é muito complexo. E a gente precisa muito entender de batalha espiritual, de intercessão, mas precisamos ter discernimento e conhecimento. E libertação não é só com jejum e oração, libertação não é só fé, libertação não é só com boa vontade, porque um dia você vai libertar, outro dia você vai libertar, 3 dias você vai libertar, 4 dias você vai libertar, mas vai chegar um momento, e chega para todo mundo, que você vai ficar decepcionado com você mesmo. Chegou para mim, eu falar, Deus, por que eu não consegui? Todos nós passamos por aquele momento que os discípulos passaram em Marcos 9. Por que nós não conseguimos? Porque faltou preparação. Gente, o livro é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. É um livro muito antigo, escrito 400 anos antes de Cristo. E o outro é Maquiavel, O Príncipe, tá bom? Vocês vão achar esses livros. Não são livros cristãos, são livros de filosofia, livros de guerra. Todo comandante que vai para a escola militar superior é obrigado literalmente a ler A Arte da Guerra, Sun Tzu. É um livro de um general chinês e ao qual ele nos ensina muito sobre os inimigos. É uma aula de como lidar com os inimigos. E Maquiavel, por isso que a gente fala, fulano é maquiavélico, porque Maquiavel expõe a maldade do ser humano na política. Então você aprendendo essas situações, você consegue entender a mente de Satanás. Você quer vencer seu inimigo? Tente entender o que ele pensa a seu respeito. Tente entender o que ele acha de você. Se você é um cristão humilde, você vai querer entender. Se você é um cristão que diz, não precisa ler nada disso não, a letra mata, eu leio a Bíblia é meu livro de fé e fundamento, eu imagino que você deve ser um mega vencedor e que você não tem frustração nenhuma na sua vida, você está no topo da onda no reino espiritual e demônio não pode te ver a 1000 quilômetros, já corre de você, né? Quem pensa assim deve ser, no mínimo, esse top 5 no reino espiritual. Como eu não sou, eu procuro entender, prefiro buscar e ainda compreender alguns mistérios. Eis que vos dou autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeite os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro ou no reino dos céus, ou nos céus em algumas outras versões. Entenda isso, queridos. Eis que vos dou poder, dunamis, dínamos, poder explosivo, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amados, glórias a Deus, terminamos aqui nossa aula de hoje, a aula inaugural, Escola de Libertadores, Ensino e Capacitação. Olha, gente, a gente só começou, tá? Não tira a aula de hoje, não foi nem 1%. Nem 1%. A gente ainda vai estudar questões psiquiátricas, vamos estudar questões psicológicas, vamos estudar discernimento de espíritos, vamos estudar classes de espíritos malignos, vamos estudar questões índices, questões da coluna. Você vai falar, por quê? Lembre-se que a Bíblia diz, a palavra de Deus é como a espada dos gumes e vai na divisão de juntas e medula. Então você vai entender por que a Bíblia diz juntas e medula. Você vai ver o controle mecânico, eletromecânico que o demônio tem sobre o corpo. Onde está isso? Onde você tem que transmitir unção quando coloca a mão. Aos que precisam colocar a mão. Graças a Deus. Todos coloquem a mão. Não tem problema. Eu oro para que um dia você não precise botar a mão. Mas para quem precisa botar a mão, é interessante saber onde botar a mão. Como botar a mão. Saber o que está sendo operado e como está sendo operado. Então, no nome de Jesus, é muita raça de matéria para você e eu estudarmos, tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima quinta-feira, no nome de Jesus. Faça a sua inscrição agora rapidinho, vai lá na Josiane. Gente, assine a notificação, tá bom?
Distribui aí os vídeos aí, avisa os amigos, tá? É ensino e capacitação, é básico, é verdade, não adianta perguntar muita coisa, querer saber de muita coisa, mas eu creio que o Senhor Jesus nos dará graça, paciência, temos que ser todos humildes, nós não sabemos tudo, eu não sei tudo, deixo bem claro isso, só estou passando algumas das minhas experiências, quase 20 anos de ministério nessa área profética, de libertação, e no nome de Jesus a gente vai aprender muita coisa, tá bom? Fique na graça, na paz e na prosperidade do Senhor Jesus. A todos, boa noite, queridos. Paz.